Pai, nós apresentamos esse momento ao Senhor e queremos a bênção do Senhor, que o Espírito do Senhor venha nos ajudar nesse momento. Pai, nós carecemos do Senhor, da graça e da misericórdia do Senhor. Ó Deus, Tu és perfeito, Tu és santo, Tu és soberano. Pai, queremos realmente desfrutar do Senhor aqui nesse momento, por meio da Tua palavra. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, no nosso coração, falar no nosso espírito, nos consolar, nos fortalecer, nos vivificar, que Tu és fiel. O Senhor é o Deus fiel, o Deus de toda graça, o Deus de toda consolação. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Tu és o nosso auxílio. Ó Senhor, Tu és a fortaleza da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, queremos a bênção do Senhor. Ó, louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, Romanos capítulo 3, verso 23 diz que, nós vamos ler lá: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E no capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós lemos Gênesis, no início, capítulo 3, nós vemos ali a queda do homem. Mas antes da queda, o Senhor havia dito ao homem para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comesse, ele certamente morreria. Então nós vemos a consequência da desobediência no capítulo 3. No capítulo 3, então, o homem e sua mulher, eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, então, a consciência foi despertada, o pecado entrou, né, e agora veio as consequências. O homem foi expulso do jardim. E o homem perdeu agora o acesso à árvore da vida. Então aquela árvore da vida foi protegida, foi guardada pelo Senhor. Irmãos, se nós prestarmos bastante atenção em toda a nossa vida, nunca podemos atribuir a Deus falta alguma. Como diz lá em Jó, vamos ler lá no capítulo 1, Jó, capítulo 1. No finalzinho aí do capítulo diz, verso 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei.
O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, a nossa tendência sempre, nós sempre temos aquela tendência. Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Sempre nós queremos passar a responsabilidade para Deus em todas as coisas que acontecem. Então, quando nós lemos aqui, Paulo diz aqui, todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Então, não é culpa de Deus, não é falta de Deus, não é atribuição a Deus, nada. O Senhor, Ele é soberano, Ele pode interferir em algumas coisas, Ele pode. Quando nós oramos, quando nós clamamos, nós pedimos, Deus abençoa, Deus vem, Deus nos socorre, Deus age, Deus trabalha. Mas, quando eu peco, quando eu desobedeço, tem uma lei simples e eu desobedeço essa lei. Então eu estou quebrando uma lei e a consequência da quebra é pecado, é morte. Vai ter as consequências. Mas aqui é interessante, irmãos, que Jó, diante de toda aquela calamidade, tudo aquilo que ele passou, toda aquela aflição, tudo que ele viu ali, a morte dos filhos, a perda de tudo, ele não atribuiu a Deus falta alguma. Ele poderia dizer, mas Deus, eu sou íntegro, justo, temente, tenho guardado, tenho andado, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu? Mas aqui é interessante, o coração de Jó, a fé de Jó, a comunhão dele com Deus, e aqui diz, adorou. Jó adorou ao Senhor, naquela situação mais difícil da vida dele, ele adorou o Senhor. Então diz, no saí, no voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha que situação, olha aqui a intimidade, olha aqui a comunhão dele com Deus. O reconhecimento de Deus, da soberania de Deus, Deus está no trono, Deus está no controle de tudo. Bendito seja o nome do Senhor. E lançou em terra e adorou. Irmãos, o pecado sempre vai trazer morte. Se inclinamos para a carne, vamos colher corrupção. É uma lei, não tem como nós fugirmos, é uma semeadura. Tudo que semearmos, nós vamos colher. Seja para o bem ou seja para o mal, nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Então Deus, Ele está no trono. Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é fiel, André? Deus é fiel. E Deus tem nos dado conselhos, e Deus tem falado, Deus tem ministrado como devemos andar. E ele diz, se o meu povo me escutasse, saciaria com trigo mais fino, com o mel que escorre da rocha. Se o meu povo me escutasse. Então há um desejo no coração do Senhor que nós venhamos ouvir a sua voz, venhamos obedecer os seus mandamentos, guardar a sua palavra. A instrução do Senhor, a palavra do Senhor, o temor do Senhor, dá entendimento, dá sabedoria. E nós podemos desfrutar do Senhor. Então o salário do pecado é a morte, irmãos. Então às vezes nós atribuímos a Deus aquilo que nós fizemos, nós desobedecemos, nós pecamos. Nós quebramos regras, nós quebramos leis, nós quebramos princípios. Então as consequências elas virão. O preço vem, ele chega, e cabe a nós assumirmos e nos humilharmos diante do nosso Senhor.
e pedir graça e misericórdia, consolo, né? Pedir a bênção. Então nós somos justificados por meio da fé, nós somos justificados por meio de Jesus. O Senhor é o justificador, Ele é o justo, Ele nos perdoa. Mas cabe a nós assumirmos a nossa responsabilidade. É nós que erramos, nós tropeçamos, nós transgredimos e as consequências vêm. Então cabe a nós reconhecermos o nosso pecado, confessarmos a Deus e voltarmos o coração para Deus. E receber de Deus o perdão, receber a reconciliação. Porque o que Paulo deixa claro aqui para nós somos justificados. Todos pecaram, todos, sem exceção. Não há um justo sequer. Todos pecaram, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então não há nenhum pecado, não há nenhuma culpa que o Senhor não possa perdoar, justificar. Então todas elas, o Senhor é justo, o Senhor justifica, porque propôs no seu sangue. Então o sangue do Senhor nos purifica, nos justifica de todo pecado. Não entendemos às vezes muitas coisas, muitas situações, e nós queremos achar uma resposta. Mas irmãos, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Essa nós não vamos escapar dela. Nós não tem como fugir disso aí. O salário do pecado é a morte. Então tudo que nós fizermos contrário à vontade de Deus, haverá as consequências. Tudo haverá as consequências. Mas, por outro lado, nós temos essa graça maravilhosa que nos alcança. Nós não precisamos ficar detidos naquilo que nós fizemos, no nosso erro. Devemos prosseguir, podemos prosseguir, porque temos uma graça maravilhosa, nós temos uma justificação, nós temos Cristo como nossa salvação, e nós podemos desfrutar dele em todo o tempo, em todo o tempo. Não precisamos carregar uma culpa, não precisamos, porque se pecarmos, temos um advogado. Se pecarmos, ele é a propiciação. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso consolo. Então, irmãos, nós podemos descansar na palavra do Senhor. Temos Cristo como nossa justiça, temos Cristo como nossa salvação, temos Cristo como nosso consolo, temos Cristo como nossa paz, temos Cristo como nossa alegria. Então aqui, irmãos, diante dessa graça maravilhosa, mesmo diante de uma calamidade, nós podemos aprender com Jó, adorar ao Senhor. Tantas vezes passamos por tribulações, aflições, angústias, mas nós podemos aprender com Jó, adorar ao Senhor. Mas para isso, irmãos, para nós aprendermos com Jó, eu creio que nós precisamos aprender com o salmista. Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 131. Nós podemos aprender com esse salmo. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aqui então, irmãos, nós podemos ver com esse salmo. O que nós precisamos aprender aqui com esse salmo? Precisamos aprender a aquietar e sossegar
na presença do Senhor, nos braços do Pai. Como aquela criança desmamada se aquieta, nós precisamos aprender a aquietar na presença do Senhor. Então, quando nós vemos no Salmo, aqui, no Salmo 46, no final do Salmo, ele diz assim no verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, como a criança desmamada se quieta nos braços de sua mãe, tal como essa criança, então a nossa alma deve ser assim para com o Senhor e para conosco mesmo. Então ela diz aqui, ela nos ensina, aquieta. Eu não estou procurando coisas grandiosas, mas eu estou procurando o quê? Aquietar a minha alma. E ter uma alma em paz, ter um descanso em Deus. Então, na presença do Senhor, o aquietar na presença do Senhor trará plenitude de alegria. Quando a Bíblia, eu creio, diz de Moisés, o homem mais manso de toda a terra, Moisés aprendeu a aquietar aos pés do Senhor. Moisés ficou ali os 40 dias diante do Senhor. Ele aquietou e ele ouviu o Senhor, a instrução do Senhor. E ele então seguiu conforme a instrução do Senhor. Ele fez o tabernáculo conforme a instrução do Senhor. Ele caminhou e andou tudo conforme aquilo que o Senhor determinou para ele. Então essa intimidade, o aquietar, o estar aos pés do Senhor, para nós aprendermos com o Senhor, para que no tempo de aflição, quando vier um tempo de aflição, nós tenhamos uma tranquilidade no Senhor. Quando Jesus diz ali no Sermão do Monte, ele fala da casa edificada sobre a rocha e da casa edificada sobre a areia. São duas situações, duas pessoas. E aí ele diz, então vem as enchentes, vem os rios e dão contra a casa. São as mesmas situações para dois tipos de pessoas. Mas qual permanece? Aquela que está firmada na rocha. Então essa nossa confiança de nos aquietarmos aos pés do Senhor, de estarmos em comunhão com o Senhor em todo o tempo, dia e noite, isso nos guardará do dia mau, da hora do mal, da hora da aflição. É o que vai nos sustentar nesse momento. Irmãos, aqui esse salmo, até tem como título aqui, Calma em Deus, é um cântico de romagem. Eles estão a caminho de Jerusalém, estão numa procissão, estão indo para Jerusalém. O Salmo 122 eles dizem, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que começa no Salmo 120, esse cântico de degrau, e vai até o 134. E quando chega então no 134, ele diz assim, olha aí, Salmo 134. Então quando eles chegam ali, então eles dizem, bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Então aqui eles chamam os sacerdotes, os servos do Senhor, aqueles que estão ministrando ali na casa do Senhor, para que eles façam algo. Erga as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Então nós hoje também, nós somos esses sacerdotes da hora da noite. Nós estamos na noite, e o Senhor é vindo. Então até que o Senhor venha, o que devemos fazer? Erguer as mãos para o santuário e bendizer. Então uma intimidade, estar na presença do Senhor, buscando a vontade do Senhor, aquietando aos pés do Senhor, vai nos ajudar no dia mau a louvar e adorar o Senhor. Então, irmãos,
E logo em seguida ao Salmo 134, você entra no Salmo 135 que diz: aleluia, aleluia. Então ele chama no 134 a erguer as mãos para o santuário e bendizer. E aí ele começa o 135 dizendo: aleluia, aleluia. Talvez não é uma situação fácil, num momento difícil, você dizer aleluia. Talvez não é fácil, mas a intimidade, a comunhão, o estar na presença do Senhor te dará essa graça para você dizer aleluia. Para muitos pode ser loucura você dizer aleluia no tempo da dor, no tempo da aflição, no tempo da angústia. E aqui ele diz: louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Então ele chama a adoração, ele chama ao louvor, para adorarmos aquele que está no trono, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Irmãos, quão difícil é aquietar aos pés do Senhor. Quão difícil é. Mas esse é o caminho. O caminho da quietude, de você se aquietar a sua alma aos pés do Senhor, estar na presença dEle, é que te dará graça, te dará bênção, te dará salvação no tempo mau. Então esse convite, esse chamado, louvai, louvai. A dor, ela vem, o tempo mau ele vem, mas nesse tempo mau, devemos ser como Jó, prostrar em terra e adorar o Senhor. Porque Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é fiel. Deus é fiel e Deus provou o seu amor por nós, o seu cuidado conosco, e sua graça maravilhosa, a sua salvação. Ele veio e Ele é consolador, Ele é aquele que fortalece. Então, irmãos, nesse Salmo 135, ele vai nos mostrar que não há Deus como o Senhor. Depois, mais no final, ele vai falar o mesmo que o Salmo 115 diz, daqueles que adoram os ídolos vão, e que os deuses das nações não passam de prata ou ouro, pedras. Tem boca, não falam, tem olhos, não veem, tem ouvidos, não ouvem, não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e os que neles confiam. Mas Israel confia no Senhor. Ele chama a atenção para a casa de Israel, para a casa de Levi, para a casa de Arão, para todos, bem dizer ao Senhor, bem dizer. Então, na sua aflição, lembre-se, Deus é fiel, Deus é presente, Deus é consolo, Deus é aquele que fortalece, Deus é que nos justifica, Deus é que nos dá graça, Deus é que ajuda, em todo o tempo. Mas nós precisamos, irmãos, voltar o nosso coração para o nosso Senhor e aquietar a nossa alma aos pés do Senhor. O salário do pecado é a morte, mas nós temos um Deus gracioso que nos dá vida. O salário do pecado é a morte, mas nós temos aquele que é a vida. Ele diz: eu sou a vida. Então a árvore da vida foi fechada, foi guardada, mas Deus nos trouxe a vida, Cristo. Deus nos trouxe o seu Filho. Deus veio até nós, trazendo o consolo para nós. Então, irmãos, nada melhor para nós do que pegarmos o Salmo 131 e nos aquietar aos pés do Senhor, como aquela criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Então, assim, nós sermos para com o Senhor e buscarmos no Senhor a direção do Senhor, e não sermos aquela alma agitada,
uma alma aflita, uma alma inquieta. E é interessante quando você lê Deuteronômio 34, os irmãos poderiam abrir, nós vemos de Moisés, podemos aprender com ele o que a palavra do Senhor nos diz. Aqui fala de Moisés, que nunca levantou em Israel profeta algum como Moisés. Deuteronômio 34, o verso 10. Deuteronômio 34, o verso 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Então, assim, me chamou muita atenção aqui essa fala que nunca se levantou em Israel um profeta como Moisés. No verso 11 aí, não, verso 10. E no tocante, aliás, espera aí. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor. Então, tudo que Moisés fez, ele fez a mando do Senhor. Então, ele não fez nada dele mesmo, por si mesmo, por sua própria vontade. Então, Moisés, ele ouvia a voz do Senhor. O Senhor falava com ele. O Senhor dava a instrução para ele. O Senhor o orientava. Então, Moisés fazia tudo a mando do Senhor. Então, hoje, nesse tempo presente, às vezes é difícil nós nos aquietarmos para ouvir a voz do Senhor e fazer conforme a vontade do Senhor. Então, às vezes nós já somos agitados e queremos já fazer as coisas, queremos sair fazendo e fazendo. Mas às vezes nós fazemos por nós mesmos. Não é um mandato do Senhor, não é uma direção do Espírito do Senhor. E às vezes nós pecamos, nós tropeçamos naquilo que às vezes queremos fazer, porque nós estamos seguindo a nossa vontade, aquilo que nós achamos que devemos fazer para o Senhor. Não estou agradando ao Senhor, estou fazendo para o Senhor, estou oferecendo como Saul, né? Aquilo que estava destinado à ruína, né? Ele pegou do melhor para oferecer ao Senhor, mas não era isso que Deus queria. Então o Espírito do Senhor, Ele vai nos direcionar, mas nós precisamos aquietar para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então há tantas coisas que fazemos, há tantas coisas que nos distraem, que nos deixam agitados, né? Tantas atividades que queremos que nos agitam e não conseguimos discernir às vezes a voz do Senhor. Então, como Moisés, amando do Senhor, fez, e nós devemos seguir o mesmo exemplo. Amando do Senhor, seguindo o Espírito do Senhor, fazer. Então hoje nós temos as Escrituras, nós temos a Palavra do Senhor, nós temos o Espírito do Senhor. Mas nós podemos aquietar e ouvir e fazer e obedecer. Irmãos, não atribua a Deus falta alguma. Deus não é culpado. Mas por que Deus deixou? Não atribua isso a Deus. O salário do pecado é a morte. Então Deus é bom, Deus tem pensamentos de paz, Deus é fiel em todo o tempo. Deus é justo, Deus é bom, Deus é amável, Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Deus está no controle de tudo. Então, volta o seu coração, quieta a sua alma aos pés do Senhor e adora ao Senhor. Bendiga o Senhor. Vá para a palavra do Senhor, tenha comunhão com o Senhor,
Gaste tempo na presença do Senhor, aquieta sua alma perante o Senhor. Hoje passei por uma situação delicada, que a gente vê como é difícil, realmente, a gente não está, como se diz, na pele do outro, né? Ver a aflição nos olhos de um pai. É uma aflição, você vê a aflição ali nos olhos do pai. E você não poder fazer nada. E o pai também não poder fazer nada pelo filho. Um filho numa angústia, numa aflição, num choro. O que você tem? Muito angustiado. Estou muito angustiado. Então, olha que dor, que triste. Mas o que pode resolver o problema da nossa alma, dessa aflição, é nós realmente nos voltarmos aos pés do Senhor. Como essa criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, tal é minha alma para comigo. E o Senhor Jesus disse a mim, os que vierem a mim, eu darei descanso para a sua alma. Irmão, certamente muitas angústias, muitas aflições das nossas almas é consequência do pecado. Não temos como fugir disso. Mas nós temos que entender que a graça de Deus, ela é salvadora para essa circunstância. Somente a graça de Deus. Remédio vai ajudar alguma coisa, aliviar, mas não vai salvar, não vai resolver. A nossa alma, essa angústia na alma, é a graça maravilhosa do Senhor. Essa graça curadora, essa graça salvadora. Jesus, só Ele pode realmente trazer essa salvação. Então, antes que venha o mau dia, prepara-te. Antes que venha esse mau dia, aquieta aos pés do Senhor. Fique ali, aos pés do Senhor. E quando o mau dia vier, você vai ter graça, você vai ter fortaleza, a bênção de Deus vai te socorrer. Irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo. Temos que realmente bendizer a Deus em todo o tempo por Jesus Cristo. Porque por meio dele somos justificados. Não tem outro caminho, não tem outro meio de graça, de salvação, senão por meio de Jesus. Então eu digo aqui hoje para os irmãos que estão aqui, alguns que estão aflitos, angustiados, tristes, lembre-se de Jesus. Jesus é a graça maravilhosa de Deus para nós. Jesus é o socorro de Deus para nós. Jesus é o alimento, é a fortaleza da nossa vida. Confie no Senhor Jesus, descanse no Senhor Jesus e olhe para Jesus. Não fique olhando para as circunstâncias, não fique olhando para o passado, mas vamos olhar para frente, vamos olhar para a graça maravilhosa. Vamos olhar para aquele que é fiel. Né, André? Vamos olhar para aquele que é fiel, que nos amou de tal maneira para nos dar a vida. Né? Que o Senhor nos abençoe.